convido todos. Eu criei o curso Atacando para Vencer, o qual eu reuni essa equipe de treinadores aí, de profissionais, para que a gente te ajude a discutir, que a gente discuta junto e que a gente te ajude a pensar e refletir cada vez mais sobre todas essas questões que eu trouxe aqui. A minha ideia é que a gente cada vez mais não só pense, como também construa situações em relação à organização ofensiva, independentemente de metodologia ou não. E aí, né, o André já me apresentou no início da live, atualmente sou treinador do Sub-15 do Atlético Paranaense. Teremos o Fernando Correia, que é treinador de goleiro do Sub-20 do Curitiba. Temos o Lucas Macorim, que atualmente é o auxiliar técnico do Sub-20 de São Paulo e treinador do Sub-18 do São Paulo. Não me recordo agora se Sub-18 ou Sub-19. O Fernando Seabra, que é o treinador do Sub-17 do Atlético Paranaense, e o Eduardo Barros, que é o treinador do Sub-23 do Atlético Paranaense. Eu vou trazer no curso a primeira aula, o porquê a organização ofensiva é um tema muito rico a ser explorado, então é uma aula muito próxima dessa, mas com uma profundidade maior. O Fernando vai vir com a aula 2, falando sobre o goleiro no jogo ofensivo, como podemos explorar e potencializar a iniciação das jogadas. Eu tive o prazer de trabalhar com o Fernando já, e ele tem um trabalho peculiar em relação aos goleiros, também, né, não só definir o meta, mas também na questão da organização ofensiva, não só curta, quanto longa também. Tá? O Fernando, inclusive, tem alguns artigos aí publicados, artigos científicos, e muitos materiais de YouTube. Ele tem dado muitas aulas também, cursos, para quem não o conhece. Então, é legal, acho, tanto para treinadores de goleiro, quanto treinadores, ou quanto pessoas interessadas em futebol, entender como que o goleiro pode ser útil, como podemos melhorar o goleiro, como podemos pensar o nosso jogo também trabalhando o goleiro, como podemos pensar o sistema todo pensando no goleiro. O Macorim, para quem não sabe, ele foi campeão sub-15 em 2015, com o Audax ganhando de grandes, ganhando de Palmeiras nas quartas de final, do São Paulo na semifinal e do Santos na final. E foi ali que eu conheci. Depois eu cheguei a ser auxiliar dele no Grêmio Osasco, no Osasco Futebol Clube. O Macorim tem uma ideia de tiro de meta, primeira fase, segunda fase, muito interessante, muito legal, trabalha muito bem os atletas dele, por isso eu convidei aqui. Ele tem uma questão, um case do Jogue Audax que ele criou enquanto ele trabalhava nesse Sub-15 do Audax, que ele vai abordar também. Então, é bem interessante. E ele também foi auxiliar técnico do Jardine no São Paulo. Ele foi contratado pelo São Paulo como auxiliar técnico do Jardine, que hoje é treinador da seleção olímpica, da nossa seleção sub-20. E ele tem uma ideia muito bacana também. Ele vai trazer temas e discussões e ideias de treinamento e de jogo a respeito de tiro de meta, primeira e segunda fase. Na aula 4, o Fernando Seabra vai falar sobre aquele momento de interações grupais, então vai aprofundar bem naquilo que eu mostrei ali, na questão de transformar em 2 contra 1, 3 contra 2. Então, ele vai falar muito da construção do jogo através das interações grupais, e na aula 5, a interação grupal na tática coletiva. Então, como transformar esse centro do jogo, esse mini-jogo, no todo, no coletivo. O Eduardo vai vir falar para a gente sobre a mobilidade de uma equipe com bola, então vai falar muito dessa ideia da troca de posições e de funções, um futebol líquido, que ele tem chamado, né, de uma fluidez ali das equipes e de jogo. Tá? Então, ele vai dissecar bem questões do Ajax, enfim, e essa questão dessa mobilidade, essa troca de função e de posição dos atletas. Eu vou vir depois falar de último terço, na aula 7, explorando soluções para não depender somente da individualidade do jogador. Então, gosto de não excluirmos de nenhuma maneira, talvez até potencializar essa individualidade, e trazendo discussões e repertórios para pensar em soluções contra o adversário em bloco baixo.
né? O que a gente fazer contra um adversário em bloco baixo? Como que a gente pode pensar cada vez mais nisso e ter essa discussão, tá? O curso vai abordar bem isso.